Você trabalha, mas será que está realmente evoluindo? Existe um tipo de trabalho que ninguém vê, mas que transforma sua vida por completo. E é sobre esse tipo de trabalho que quase ninguém fala. Não é o que você faz das 8 às 18. É o que você faz quando ninguém está olhando, quando o mundo cala e só sobra você e sua consciência. Todo mundo trabalha. Uns para pagar as contas, outros para realizar um sonho. Mas poucos percebem que existe um tipo de trabalho que vale muito mais do que qualquer salário. E quase ninguém fala sobre ele. A verdade é, a maioria das pessoas vive trocando tempo por dinheiro e esquecendo de trocar esforço por evolução. Você já parou para pensar quanto do seu tempo é gasto sobrevivendo? Enquanto quase nada é investido em crescer de verdade, Epicteto, um dos maiores estoicos da história, foi escravo. Literalmente. Mas mesmo preso em correntes, ele dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a visão que temos delas. Hoje muita gente é escrava também, mas de outro tipo de corrente. Correntes invisíveis, a obrigação, o medo de falhar, a vergonha de recomeçar, o apego ao conforto e, principalmente, a própria mente. Porque o verdadeiro trabalho, aquele que liberta, não é o que você faz do lado de fora, é o que você faz dentro de si. É acordar todos os dias e lutar contra seus impulsos, contra a preguiça, contra o orgulho, contra o medo de dizer não. É não se perder no barulho lá fora, enquanto aprende a ouvir o que sua consciência grita aqui dentro. É fácil trabalhar para pagar boletos. Difícil é trabalhar para ser alguém melhor, porque ninguém te dá um bônus por isso. Ninguém te aplaude por dizer: hoje eu venci meus pensamentos negativos. Mas esse é o único trabalho que realmente muda o rumo da sua vida. Você pode ter o melhor emprego, o maior salário, o maior reconhecimento e ainda assim estar destruído por dentro. A maior conquista não é subir de cargo, é subir de consciência. E a pergunta é: você tem feito esse trabalho? Não o trabalho que enche a agenda, mas o que esvazia a mente. Não o que gera lucro, mas o que gera clareza. Esse é o tipo de esforço que ninguém valoriza, até perceber o quanto ele faz falta. É quando você escolhe o silêncio em vez da discussão, a paciência no lugar da pressa, a disciplina no lugar da desculpa. É o trabalho que você faz quando ninguém te observa, mas que define quem você é quando todo mundo está olhando. Tem gente que trabalha há anos para construir uma carreira, mas nunca investe uma hora para fortalecer o próprio caráter. E não tem promoção que resolva isso, porque quanto mais alto você sobe por fora, mais perigoso é estar fraco por dentro. É por isso que tanta gente bem-sucedida se sente vazia, porque construiu tudo, menos a si mesma. E não se trata de abandonar o trabalho externo, mas de alinhar os dois, de fazer com que o seu esforço lá fora não destrua sua paz aqui dentro. Pensa nisso. Do que adianta conquistar o mundo se você perde a si mesmo no processo? Talvez você se pergunte: como eu sei se estou de fato fazendo esse trabalho interno? A resposta não está nos resultados imediatos, está nas pequenas escolhas diárias. Você começa a perceber que está evoluindo quando para de reagir por impulso, quando escuta mais do que fala, quando entende que nem toda batalha merece sua energia. Isso é sinal de maturidade emocional. E a maturidade é uma obra invisível. Ninguém vê você respirando fundo para não explodir. Ninguém enxerga o esforço de controlar um pensamento destrutivo. Ninguém percebe o quanto custa manter a calma quando tudo em volta te empurra para o caos. Mas esse esforço é o que molda sua verdadeira força. É como afiar uma espada em silêncio, enquanto o mundo te provoca a usar ela sem pensar. O trabalho interior não te dá crachá, mas te dá postura. Não te dá um cargo, mas te dá clareza. Não paga em dinheiro,
mas paga em paz. E a verdade é que, quanto mais você se conhece, menos precisa provar quem é. Quem trabalha dentro de si para construir equilíbrio, consciência e propósito. Para de se importar com a validação externa. Você entende que viver bem é muito mais do que parecer bem. E é aí que algo muda. Você deixa de ser movido por aplausos e passa a ser guiado por propósito. Porque o seu valor já não está mais no que você conquista, mas naquilo que você se torna. E quando você passa a ser guiado por propósito, algo poderoso acontece. Você começa a enxergar as armadilhas que te impediam de crescer e que antes pareciam normais. Começa a perceber quantas vezes estava vivendo no piloto automático, fazendo, dizendo, sentindo, sem questionar nada. Trabalhava, produzia, até se esforçava, mas não parava para pensar: para onde tudo isso está me levando? A verdade é que muita gente não está cansada do trabalho. Está cansada de viver sem sentido. O cansaço que mais esgota não é físico. É o vazio de uma vida sem direção. E isso te adoece silenciosamente. Você se compara o tempo todo. Se cobra o tempo todo. Se sabota o tempo todo. E por quê? Porque lá dentro ainda existe uma parte sua que acredita que só será suficiente quando tiver mais. Mais reconhecimento, mais conquistas, mais validação. Mas enquanto você busca tudo isso lá fora, deixa de se nutrir por dentro. E aí o ciclo continua. Você finge estar bem, mas está só se mantendo ocupado para não encarar o que realmente importa. Você trabalha para não sentir. Ocupa seu tempo para não mergulhar. Corre o dia inteiro para não ter que parar. Mas, no fundo, sabe, essa correria não te preenche, só te afasta. Afasta de você, do que importa, do que é real. E talvez o maior trabalho da sua vida seja aprender a silenciar o mundo por um momento e finalmente se ouvir. E quando você decide, mesmo que por instinto, parar e se ouvir, algo começa a mudar. No começo é desconfortável, porque o silêncio mostra coisas que o barulho esconde. Você começa a perceber que nem tudo o que carrega é seu, que muito do que acredita foi colocado aí sem que você escolhesse. Ideias, medos, obrigações, expectativas que você apenas aceitou, sem questionar, sem filtrar, sem digerir. Mas agora, algo dentro de você começa a questionar: quem eu sou sem tudo isso? É aí que começa o verdadeiro trabalho. Não o de construir uma imagem, mas o de desconstruir o que te afasta da sua essência. Você percebe que está carregando pesos que não precisa mais, culpas antigas, vergonhas silenciosas, e começa, pouco a pouco, a colocar essas bagagens no chão. Esse processo dói, mas também liberta, porque quanto mais você se esvazia daquilo que não é seu, mais espaço você cria para descobrir quem realmente é. É nesse ponto que o desenvolvimento pessoal deixa de ser uma teoria bonita e se torna prática, real, profunda. Você não precisa mais de fórmulas mágicas, nem de frases motivacionais vazias. Você só precisa de coragem para continuar, mesmo sem aplauso, mesmo sem garantia, mesmo quando ninguém entende, porque esse é o tipo de trabalho que vale por uma vida inteira. E ninguém pode fazer por você. E aí, quando você começa esse trabalho silencioso dentro de si, algo muda do lado de fora também. Você começa a escolher melhor onde coloca sua energia. Começa a dizer não com mais firmeza. Começa a perceber que nem toda dor merece permanência. E nem todo convite merece resposta. Você começa a sair de ciclos que antes pareciam normais, relacionamentos que sugam, trabalhos que adoecem, ambientes que te afastam de quem você quer se tornar. Porque agora, sua bússola não é mais o medo, é a consciência, e com consciência vem clareza, e com clareza vem coragem.
a coragem de bancar quem você está se tornando. Mesmo que isso custe o conforto de quem você já foi. Você já não se satisfaz mais em agradar todo mundo, nem em repetir padrões antigos só para manter as aparências. Você entende que viver com propósito exige renúncia, exige responsabilidade, exige presença. Mas essa presença traz algo raro: direção. Você já não corre por correr, já não se compara por instinto, já não aceita migalhas emocionais só para não ficar sozinho. Você começa a construir aos poucos uma realidade que tem a ver com você. Não com o que esperam, não com o que impuseram, mas com o que você escolheu com verdade. Porque o trabalho interior não para no silêncio. Ele ecoa nas atitudes e transforma com paciência a vida que você vive do lado de fora. E o mais curioso é que nada ao redor precisa mudar. As pessoas continuam as mesmas. As dificuldades continuam aparecendo. Os desafios ainda existem. Mas você já não responde mais da mesma forma. O que antes te tirava do sério, agora te ensina paciência. O que antes te colocava para baixo, agora te mostra onde ainda há feridas a cuidar. O mundo não muda, mas você muda a forma como caminha por ele. E isso muda tudo. Você começa a entender que nem todo problema precisa ser resolvido na força. Alguns só precisam de presença. Nem toda dor precisa ser evitada. Algumas precisam ser sentidas, atravessadas e então libertadas. Você se torna alguém que não reage por padrão, mas responde com consciência. Alguém que não se esconde atrás de máscaras, mas se mostra com verdade. E aí surge uma liberdade rara, a de ser inteiro, mesmo num mundo que vive tentando te partir. Porque quando você faz as pazes com quem é por dentro, fica muito mais difícil o mundo te quebrar por fora. Você passa a construir relações mais leves, mais sinceras. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque você parou de esperar que o outro preencha o que só você pode encontrar. Você entendeu que equilíbrio não se acha lá fora, se constrói aqui dentro. E esse é o tipo de conquista que ninguém tira. Porque não está na sua conta, nem no seu status. Está na sua essência. E quando você descobre esse lugar dentro de si, nada mais precisa provar. Nem para a família, nem para os amigos, nem para o mundo, nem para aquele eu antigo que vivia se cobrando o tempo todo. Você entende, de uma vez por todas, que sua maior vitória é se tornar alguém que você mesmo admira. Alguém que vive com verdade, que sente com coragem, que age com consciência. E essa é a verdadeira liberdade. Não depender do caos externo para manter a paz interna. O mundo pode até tentar te empurrar para o automático, mas você escolhe permanecer desperto, porque entendeu que o seu valor não está no que você tem, está no que você sustenta, quando ninguém está olhando. E no final, só existe um tipo de trabalho que realmente importa: aquele que constrói o seu caráter, aquele que transforma a sua consciência, aquele que te ensina a viver de dentro para fora. Então, se esse vídeo fez sentido para você, não deixa ele morrer aqui. Compartilha com quem precisa ouvir isso. Salva para te lembrar nos dias difíceis. E comenta aqui embaixo qual parte mais tocou o seu coração. Porque o seu processo é único, mas pode acender o caminho de muita gente. E nunca se esqueça, você é o seu projeto mais importante.